meus amigos, voltamos com mais mensagens que edificam para edificar a sua vida, edificar a sua família. E nós vamos falar hoje, nós vamos compartilhar com vocês um estudo sobre o Espírito Santo. E nesse estudo nós vamos começar lá no livro de Lucas. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar conosco e você vai ver que realmente o que nós estamos falando está na Bíblia. Lucas capítulo 24, o versículo 49. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, o versículo 49. É no finalzinho aí de Lucas, terminando o livro de Lucas, 49. Diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi as palavras de Jesus falando para os seus discípulos. Aqui nós vamos destacar que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido, o que é algo revestido? O que Jesus estava querendo dizer ali? Revestido, que foi coberto ou recoberto. Um exemplo, teto revestido de gesso, ou seja, o teto ele foi coberto de gesso. Um exemplo simples para nós entendermos o que significa a palavra revestido. Então, significa preparado para o combate, armado. Foi o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém até que vocês venham ser revestidos, ou seja, preparados, preparado para o combate, armado. E aqui Jerusalém, destacamos também, o que significa Jerusalém? Jerusalém era um antiguíssimo centro urbano repleto de história e tradição religiosa. Representa um lugar sagrado para os judeus e muçulmanos, para os judeus, cristãos e muçulmanos. Significa Jerusalém também temor a Deus. Em hebraico, a palavra Salem, que significa perfeição. E tem também aqui, segundo a Enciclopédia Livre, no hebraico, cidade de paz, significa Jerusalém, e no árabe, a sagrada. Além de estarmos adorando a Deus na igreja local, nós temos também que manter a sua comunhão com a presença de Deus. Aqui continuando, então Jesus falou: ficai em Jerusalém, para os discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, armado, preparado para o combate. E ele continua dizendo, no 50, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi levado para o céu. Então Jesus, ele foi para o céu, ele subiu para o céu. Mas ele não deixou os discípulos sozinhos, não deixou. Ele disse o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou subir, mas alguém vai descer e vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Fiquem em Jerusalém, ou seja, vocês ficam ali e vocês vão ser revestidos, preparados, armados para o combate. E no 52 diz: e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Que Jesus disse: ficai em Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então aqui, além de estarmos adorando a Deus na igreja local, temos que manter essa comunhão diária, pois somos o templo do Espírito Santo, sua morada. Aqui no livro de 1 Coríntios, vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 15 ao 19, mas nós vamos estar destacando o 19. E esse estudo do Espírito Santo que nós estamos preparando para compartilhar com vocês, nós vamos separar por partes. Essa é a primeira parte, para que não fique muito extenso o vídeo. Então aqui nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. Então no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 19, mas nós vamos destacar o 19. Então aqui, além de estarmos adorando a Deus na igreja local, temos que manter essa comunhão diária, pois somos o templo do Espírito Santo, sua morada. 1 Coríntios, o 6, do 15 ao 19, mas nós vamos destacar o 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós somos a morada do Espírito, o templo. Além de termos um templo, uma igreja para irmos buscarmos a Deus, adorarmos a presença de Deus, nós temos que estar em comunhão diária com o Espírito Santo, porque nós somos a casa, o templo dele. Então aqui continuando, falando sobre o Espírito Santo, mais à frente, aqui mesmo, no mesmo livro, 1 Coríntios 14, mais à frente aí, no mesmo livro, 14, olha só, no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida, ou seja, língua estranha, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. Quando nós estamos orando em línguas, nós não estamos falando com ninguém do nosso lado, eu não estou falando com ninguém aqui no mundo natural, mas eu estou falando com Deus. Veja só a importância de nós falarmos com Deus, ou seja, em outras línguas. Então, de que forma? Aqui diz que porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou falando diretamente a Deus, diretamente ao Pai. Esse é o telefone de Deus, a língua estranha. Então, separe tempo para você buscar a presença de Deus orando em línguas. É o telefone de Deus. Quando você não sabe o que fazer, você separa esse momento e vai orar a Ele em línguas. O diabo não quer que você ore em línguas, pois ele não entende, ele fica confuso a seu respeito. Ele fica impossibilitado de armar contra você e ter sucesso. Não que ele não tenta, ele tenta, mas sem êxito, sem ele conseguir aquilo que ele queria conseguir, destruindo você. Por quê? Porque ele não entende aquilo que você está orando, o que você está falando a Deus. Ele vai fazer de tudo para parar o seu orar em línguas, para impedir você de ter essa comunhão diária com o Espírito Santo. Você que vai começar a ter essa comunhão e orar em línguas, ele vai tentar te parar, te atrapalhar, fazer barulho, te desconcentrar, é o que ele faz. Se você colocar isso no seu coração, você parar momento para buscar a presença de Deus, para adorar Ele, glorificar a presença dEle, orar em línguas, vou me edificar, Ele vai fazer de tudo, Ele vai fazer barulho, Ele vai fazer de tudo para você se desconcentrar e você não cumprir aquilo que Deus falou no teu coração. Você que já tem essa comunhão, mantém, persevere, continue. E para você que não está entendendo nada sobre esse assunto, você às vezes está nos assistindo nesse momento e você não sabe do que nós estamos falando. O que é isso, orar em línguas? O que é Espírito Santo? O que é isso? Nós vamos deixar abaixo do vídeo o link do vídeo Espírito Santo, Consolador e a oração em línguas. E você vai entender mais claramente o que é
o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, quem que é esse Consolador e sobre a oração em línguas. Esse momento é muito valioso, você está se edificando, é como uma construção. Você está cavando, depois os alicerces, depois a parede, tijolo por tijolo. Você vai escolher se quer ser, vai ser o começo de uma casa ou um prédio. Somos nós que decidimos. Então, no momento da oração em línguas, nós estamos nos edificando, construindo. Então, que você coloque esse propósito no seu coração, a orar em línguas, a se edificar na presença de Deus. Nós vamos voltar com a segunda parte sobre o Espírito Santo, sobre quem é esse Consolador e sobre a oração em línguas. Que Deus abençoe você e edifique a sua fé através da oração em línguas. Deus abençoe.